Estamos aqui no nosso momento com Deus, mais uma vez, amém? Glória a Deus, para meditarmos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, porque quando a nossa alma vai bem, o nosso espírito vai bem, o nosso físico também, ele vai bem, não é? E vamos hoje lermos aqui em Lucas 11, a oração do Pai Nosso. Eu estava meditando nessa passagem e o Senhor, ele me chamou a atenção, o Espírito Santo de Deus, ele me chamou a atenção sobre a oração do Pai Nosso. O significado da oração do Pai Nosso no meu entendimento que o Senhor me fez entender. Amém? Vamos começar aqui em Lucas 11 a partir do primeiro. Quando os discípulos eles pediram a Jesus um modelo de oração. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Em outra tradução fala o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Em outra tradução também fala, não nos deixe cair em tentação. Cada tradução, não é? É uma forma diferente. E aqui, amados, o Senhor, ele dá um modelo de oração ao seu povo, não é? E ele diz: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Aqui ele deixa bem claro que a gente tem que exaltar, não é? Aquele que é santo. Santificado seja o teu nome, não é? Adorá-lo na beleza da sua santidade, porque ele é santo, santo, santo. Os anjos, não é, se prostram diante dele, diz de dia e noite: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Então ele nos dá aqui a entender que a primeira coisa, quando eu dobro o meu joelho, eu tenho que exaltá-lo. Eu tenho que dizer a ele que ele é santo, que ele é o maior, que ele é poderoso, que ele é sobre tudo e sobre todo nome, é o nome de Jesus. Que não há outro nome, nem no céu, nem na terra, não é? Nem embaixo da terra, que venha se denominar maior do que o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é sobre todo o nome. E eu tenho que exaltar, não é? Glorificar, dizer a ele que ele é o maior na minha vida, na minha casa, no meu lar, e dizer a ele que ele seja bem-vindo com a sua presença na minha casa, na minha vida. Eu tenho que dizer a ele, não é? O quão grande ele é, não é? E quando eu exalto a ele, quando eu glorifico a ele, não é? Aí a presença dele chega até a mim. E quando a presença dele chega até a mim, aí eu tenho liberdade de entrar nos santos dos santos. E aí agora eu posso pedir a ele o que eu quiser. E aqui ele fala, não é? Santificado seja o teu nome. Aí depois que ele fala, santificado seja o teu nome, ele fala, venha o teu reino. Depois que eu exalto, que eu glorifico, que eu adoro, eu peço a ele que venha o reino dele na minha vida. Eu peço a ele que venha o reino dele na minha casa. Eu peço a ele que venha o reino dele, não é? E quando o reino dele vem, não é? Nós somos filhos
do rei. Quando o reino dele vem, temos direitos como filhos ao reino, não é? A palavra fala sobre os conceitos do reino. E quando o reino dele vem sobre a minha vida, há uma mudança, há um milagre, algo sobrenatural acontece. Por isso que o Senhor, ele nos ensina a pedir que venha o reino dele sobre nós, em nossas vidas. Porque nós somos filhos do rei. E como filhos do rei, que é o Senhor, nós temos herança como filhos, né? Existem os princípios do reino. E quando eu começo a orar, a pedir que venha o reino dele sobre a minha vida, aí eu vou tomar posse da herança do reino como filho do reino, filha do reino. E aí o Espírito Santo vai me dirigir, vai me conduzir como eu devo orar. Porque a palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é? E nos leva ao nível de oração, para que venha chegar até o trono da glória e as nossas orações venham a ser recebidas como incenso, não é? Como diz em Apocalipse, que a oração, ela é incenso que chega até o Pai e ele coloca no cálice, não é? E vai levando até o trono da glória, até a sua presença. A sua presença. E quando essas orações elas chegam, né, como incenso até o trono da glória, a gente vê a resposta aqui na terra daquilo que a gente pede ao Senhor. E ele fala aqui, depois que ele fala, vem o teu reino, aí agora ele nos manda pedir, não é? Porque como com os princípios do reino sobre a minha vida e como filha do rei, eu tenho o direito de pedir, eu tenho o direito de tomar posse aquilo que é herança conquistada por Jesus, né? Para nossas vidas, que é direito nosso. E aí ele fala, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E ele nos ensina a pedir o nosso pão. Ele nos ensina a pedir a provisão. Eu vejo assim o pão cotidiano no sentido simbólico de tudo aquilo material que eu preciso para a minha vida, para sobreviver, para ter uma vida melhor, uma vida digna na presença do Pai, não é? E ele fala aqui, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a qualquer que nos deve. E ele pede que nós venhamos perdoar, não é? Aquele que nos ofendeu, não é? Primeiro pedimos perdão dos nossos pecados, daquilo que a gente faz consciente, inconsciente, não é? Que não agrada ao Senhor, que entristece o Senhor, não é? Até aquilo que a gente pensa que ninguém vê, mas o Espírito Santo de Deus ele vê, ele sonda a mente e o coração, não é? Que a gente deve repreender, não deve aceitar em nossas mentes tudo que é contra a palavra, tudo que é contra, tudo que é ao contrário, não é? A palavra do Senhor. Aqueles pensamentos, aquelas setas, aqueles dardos, que a gente tem que colocar a mão na nossa cabeça e dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, eu não te aceito, eu te rejeito. E aí quando o Senhor vê que nós não concordamos, não aceitamos, ele nos dá o livramento, nos dá a cobertura e nos livra daquele mal. Porque a palavra do Senhor diz que o reino ele tem princípios. E um maior princípio que tem no reino de Deus é ligar no céu e na terra com o sim e o amém. Né? A palavra do Senhor diz que quando eu ligo aqui na terra, é ligado no céu. Quando eu desligo aqui na terra, é desligado no céu. Então a Trindade, ela trabalha em concordância. Existe o sim e o amém, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em concordância. Então quando eu ligo aqui, é ligado lá pela Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. E aí é ligado no céu e a bênção vem até nós e se realiza. E quando eu desligo aquilo que não é de Deus, aquilo que é uma malignidade, lá também a Trindade desliga e me dá cobertura e me dá o livramento, não é?
e aquela malignidade, ela não prospera. Aquela arma forjada, ela não vai prosperar contra a minha vida. Por isso que é muito importante, o Senhor Jesus, ele sempre nos ensinou a usar o verbo, a palavra, porque o que eu ligo e o que eu desligo tem muito significado no mundo físico e no mundo espiritual. Por isso que às vezes, né, quando alguém lança uma palavra de malignidade, quando alguém lança uma praga, uma palavra de maldição, você tem que repreender e não aceitar e desligar. Porque no momento que você desligar aqui na terra, vai ser desligado no céu e no mundo do espírito, e ela não vai prosperar aqui no mundo físico. Então a gente tem que estar ligado aos conceitos do reino, porque os conceitos do reino, ele nos dá muito, né, ensinamento sobre como a gente ter as armas espirituais necessárias para vencer o nosso adversário, que luta contra nós dia e noite. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor já pisou na cabeça dele, já expôs publicamente, lá em Colossenses o Senhor fala, já expôs publicamente, já derrotou. Então, nós servimos um Deus que é vencedor invicto e que já derrotou o nosso inimigo. E nós só temos que obedecê-lo para ser bem-sucedido aqui na terra e adorar ele, não é? Como adoradores, não é? Adorar ele não pelo que ele pode dar, mas adorar ele pelo que ele é. Porque ele é santo, ele é poderoso, ele é majestoso, ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele veio em carne, morreu em morte de cruz por mim e por você. E o mínimo que a gente pode dar a ele é os nossos corações, é a nossa alma, é a nossa vida, como perfeito louvor e adoração a ele, amém? E aqui ele fala, nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, não é? A palavra de Deus fala que nós devemos perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendeu, aqueles que nos magoou. Eu sempre falo que às vezes você perdoa alguém, não por merecimento de alguém, mas por você mesmo. Porque quando você perdoa alguém que te ofendeu, que te magoou, você não está fazendo, não é? Nada extraordinário na vida daquele alguém. Você está liberando a você mesmo, tirando o fardo dos seus ombros e te deixando livre, não é? Para amar, para ter um coração livre, limpo diante da presença de Deus, um coração puro. Porque a palavra do Senhor diz que com o puro ele se mostra puro. Se suas obras são puras, ele sempre vai te conduzir em caminhos puros, colocar pessoas puras do teu lado, ainda que não venha as puras, não é? Mas o Senhor vai te dar estratégia, sabedoria, como lidar com elas e te dar sempre o livramento, né, de todo mal, né? E com o perverso, ele diz que ele se torna indomável. Por isso que não devemos ter um coração perverso. Porque às vezes tem pessoas que sofrem tanto na vida e não entendem por quê. E a palavra do Senhor diz, do que se queixa um homem? Dos seus próprios pecados. Porque Deus não tem culpa nenhuma dos nossos pecados. Deus não tem culpa nenhuma do fardo que levamos às vezes e carregamos, não é? Às vezes é caminhos tortuosos, veredas enganosas que o ser humano ele procura e trilha por ela, e às vezes quer culpar a Deus, mas Deus não tem culpa. Porque a palavra diz que o homem queixa dos seus próprios pecados, dos seus próprios caminhos errôneos que eles escolheram. Por isso que a gente tem que pedir a Deus que ele nos santifique e nos dê um coração puro. Porque quando houver pureza no nosso coração, santidade, não houver maldade, não é? Haverá um reconhecimento da parte de Deus e haverá felicidade e misericórdia para nós. Mas aqueles que plantam maldade, aqueles que abrem covas para outro cair, aqueles que olham os outros com olhar de maldade, o caminho deles serão sempre embaraçosos. Porque a palavra do Senhor diz que com essas pessoas ele é indomável. Imagine Deus indomável com o ser humano, o que esse ser humano não deve passar na vida. Então peça a Deus para ter um coração puro, para que ele se mostre puro também com você. E para terminar, ele fala aqui, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Em outra tradução fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ele fala aqui para que a gente venha sempre estar pedindo, que ele venha nos livrar.
que Ele venha nos cobrir, que Ele venha nos guardar de toda tentação, de toda maldade, de toda malignidade. E quando nós pedimos, Ele faz, amados. Ele age em nosso favor, porque Ele é um Pai de amor. Então eu espero que você tenha entendido, né? Com poucas palavras, com o meu entendimento, eu tentei te mostrar como o Senhor me fez entender, não é? Esse capítulo. Mas o Espírito Santo, que é rico em bondade, entendimento e sabedoria, ele vai te fazer entender melhor com palavras que eu não sei explicar, mas ele sabe. E eu creio que ele vai falar com você através dessa mensagem do Pai Nosso. Vamos agora parar um pouquinho, né? E orarmos, né? Eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você estiver, deixa o que você estiver fazendo e medite 5 minutos nessa oração que vamos fazer. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento essa vida, eu não sei onde ela está, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que sonda as mentes e os corações, e eu creio que nesse momento tem alguém que está precisando de uma oração. E eu quero pedir nesse momento, Pai, que o Senhor venha abraçar essa pessoa, que o Senhor venha atrair essa pessoa com cordas de amor, de misericórdia, de bondade. E que a tua fidelidade, a tua graça, que excede todo entendimento, venha cobrir essa pessoa. E que se essa pessoa não tem uma aliança com o Senhor ainda, não entregou a vida dela ao Senhor, que o Senhor conduza ela agora. Que o Senhor abra os olhos do entendimento e que essa pessoa venha fazer uma aliança contigo e te reconhecer como o único Deus da vida dela. Senhor, abençoa essa pessoa. Conduz as suas veredas e faz, Espírito Santo, aquilo que só o Senhor pode fazer. Amém? Que Deus ele te abençoe, querido, querido. Um cheiro no teu coração. Fica com Deus. Amém?